Capítulo 180. Sangue da essência de 10.000 bestas. O tempo de 3 dias passou rapidamente. Quando o terceiro dia acabou, o ânimo de todos já havia se recuperado. Após aquela experiência de vida e morte, após uma temperagem de sangue e fogo, o brilho dentro deste grupo de discípulos mimados finalmente começou a florescer. Embora não se possa dizer que já tenham desembainhado seus ares afiados, pelo menos eles não eram mais um grupo de lixo. Já tinham o ar embrionário de especialistas. Milhares de discípulos se reuniram na Praça Xuantian. Esta enorme praça com centenas de quilômetros de largura estava cheia de barulho. No centro da praça havia uma enorme escultura de centenas de metros de altura. Essa escultura era de um homem com uma espada longa na mão. Ele apontou para os céus com uma vontade que desejava destruir o mundo. Dizia-se que essa estátua era o fundador ancestral da seita Xuantiandale. No entanto, esta estátua parecia que já existia aqui antes mesmo do mosteiro Xuantian ter sido estabelecido. Após a erosão do tempo, já estava um pouco quebrado. Mas aquela vontade desdenhosa não havia mudado nem um pouco. Abaixo daquela enorme estátua estavam centenas de discípulos vestidos de verde que estavam freneticamente agitados. Havia homens e mulheres entre eles, mas a maioria eram mulheres. No momento, eles estavam enfiando nervosamente algumas pequenas seringas nos braços dos discípulos. Depois de tirar uma gota de sangue e colocá-la em um recipiente de metal, eles também registraram o nome, sexo, idade e outras informações sobre aquele discípulo. Na orla da praça estavam 2 jovens sentados sob uma grande árvore. Um deles estava semicerrando os olhos para aquela escultura. Depois de olhar por um tempo, ele perguntou ao outro: Guoren, você tem certeza de que devemos subir por último? Guoren disse com confiança: confie em mim, chefe, de acordo com minhas informações. Essas pessoas coletando sangue são todos novatos que acabaram de ingressar na seita. Deixá-los coletar sangue é uma provação para eles. No começo, todos eles vão cutucá-lo várias vezes com essas agulhas antes de finalmente obter uma gota de sangue de essência. Se você não acredita em mim, veja como eles estão nervosos. Até suas mãos estão tremendo. Confie em mim, chefe, não posso estar errado. Long Shen realmente viu que aquelas pessoas estavam extremamente nervosas. Mas não era só para tirar uma gota de sangue. Não havia necessidade de serem assim. No entanto, para dar cara a Guoren, Long Shen não disse nada. Os dois apenas olharam para aquela estátua. Ele não sabia por quê, mas olhando para esta estátua, quase parecia que esta estátua estava viva. Embora esse tipo de pensamento fosse ridículo, ele tinha certeza de que o sentia. Esse sentimento era extremamente misterioso. Ok, chefe, está na hora. Quase todo mundo se foi, então podemos ir agora também. O tempo passou sem que ele percebesse enquanto olhava para a estátua. Quase todos terminaram. Long Shen assentiu. Anteriormente, havia muitas pessoas, incluindo Lei Qiansang e Tiexayen. Ele também viu alguns companheiros muito poderosos. Ele concordou com as sugestões de Guoren também porque não queria encontrar aqueles sujeitos. Assim que eles vissem Long Shen, eles começariam a zombar descontroladamente e latir para ele como um cachorro.
Long Shen sentiu que não havia necessidade de se envergonhar trocando insultos com eles. Ele não queria ser ridicularizado pelas pessoas das outras 4 áreas. Mas ele havia observado secretamente que realmente havia muitas figuras puldarussas aparecendo. Suas horas eram chocantes, nem um pouco inferiores a Lei Qiansang e o resto dos gênios da classe monstro. Agora mesmo Lei Qiansang quase entrou em uma briga com outro discípulo central. Ambos eram extremamente arrogantes e desprezavam o outro com desdém, criando faíscas. Mas, infelizmente, quando aquelas faíscas estavam prestes a explodir, elas foram enxotadas pelos discípulos seniors encarregados deste lugar. Esses discípulos eram realmente familiares para Long Shen. Um deles era aquele grave irmão aprendiz sênior, Won, que ele vira no começo. Guo Ren e Long Shen se aproximaram agora que todos haviam saído, então o irmão aprendiz sênior Won acabou de ver Long Shen. Ele acenou para ele, nada mal. Eu ouvi tudo sobre o que aconteceu no julgamento. Não acabei falhando no final. Não provoque o discípulo júnior assim. Desculpe, chegamos tarde. As inspeções ainda não acabaram, certo, riu Long Shen. O instinto de Long Shen dizia a ele que Won, o irmão aprendiz sênior, era uma pessoa antiquada que não ria casualmente dos outros. Esse tipo de pessoa era extremamente correto, fazendo com que os outros facilmente formassem boas opiniões sobre ele. Você não está atrasado. Eu ainda tenho algum trabalho a fazer, então eu vou indo. O irmão aprendiz sênior Won se virou e saiu, mas antes disso, uma estranha luz brilhou em seus olhos. Long Shen imediatamente sentiu que algo estava errado. Olhando para o local para se registrar, ele viu que havia mais de uma dúzia de donzelas que estavam vermelhas por terem sido repreendidas por sua irmã aprendiz mais velha. Ele não tinha ideia do que eles estavam fazendo. Uma das pessoas encarregadas do registro estava apenas brincando entediadamente com seu pincel. Desculpe incomodá-lo, mas chegamos tarde. Ainda podemos nos registrar, disse Guo Ren educadamente. Essa pessoa se virou para olhar para Long Shen e Guo Ren, sua expressão cheia de deleite absoluto, parecendo como se tivessem acabado de salvar sua vida. Ela gritou animadamente para as pessoas atrás dela, aqueles de vocês que ainda não terminaram o julgamento, venham logo. Há mais 2 pessoas aqui. Aquelas donzelas que estavam sendo repreendidas desanimadamente imediatamente se tornaram como se tivessem ouvido os sons do céu e se viraram para olhar para Long Shen e Guo Ren. Ambos levaram um susto. Pareciam lobos famintos olhando para 2 ovelhas. Um quarto de hora depois, tanto Guo Ren quanto Long Shen deixaram a praça desanimados, com os braços inteiros parecendo ter sido picados por abelhas. Em todos os seus anos, Long Shen nunca havia sido usado como um objeto experimental para ser usado por outros. Mas na frente daquelas adoráveis e lamentáveis irmãs júnior, como ele poderia recusar? O responsável por aquele julgamento havia dito que se as técnicas daquelas donzelas não fossem satisfatórias, elas seriam forçadas a sair. Como resultado, essas irmãs praticamente imploraram por ajuda. Guo Ren e Long Shen se renderam a eles, resultando neste final miserável. Guo Ren, esse era o seu plano. Long Shen respirou fundo, tentando manter o desprezo em sua voz. No entanto, ele descobriu que realmente era incapaz de fazer isso. Sobre isso,
chefe, definitivamente foi apenas uma exceção. Da próxima vez não vai acontecer de novo. Guo Ren também estava deprimido. Ninguém poderia esperar que a situação acabasse assim. O mosteiro Xuantian era extremamente grande, então até caminhar de volta levava muito tempo. Apenas para ir da praça até a montanha exigia 2 horas inteiras de seu tempo. Quando voltaram, todos já estavam reunidos. Tangvanher olhou para os dois com raiva. O que vocês dois estavam fazendo? Apresse-se, as recompensas já estão sendo distribuídas. Só então Long Shen percebeu que havia um pequeno jarro na frente de todos. Aqueles jarros eram semelhantes a jarros de vinho, mas ele se perguntou o que havia dentro deles. Guo Ren recebeu uma jarra, mas quanto à porção de Long Shen, Tangvanher não deu a ele. Dentro dos jarros está o sangue da essência de 10.000 bestas. Absorva o sangue da essência e a energia do sangue do seu corpo subirá ao máximo, dando a você uma grande chance de um avanço sem falhas. Todos examinaram com entusiasmo o líquido dentro dos jarros. A maioria deles claramente sabia o que era. Isso manteve amargamente suas bases de cultivo dentro do reino da condensação de sangue durante todo este dia, tudo para este sangue de essência de 10.000 bestas. A qualidade dos avanços foi dividida em defeituoso, imperfeito, sem falhas e perfeito. No mundo secular, quase todos os avanços foram falhos. Tal avanço teria um efeito desestabilizador na fundação da pessoa, tornando-se um grande obstáculo no cultivo futuro da pessoa. Mas não havia maneira de contornar isso. A maioria dos artistas marciais não tinha os recursos poderosos necessários para construir uma base sólida. Esse era um tipo de destino muito difícil de mudar. O próximo nível era imperfeito, que geralmente era o nível mais alto que os discípulos da família mais poderosa podiam alcançar. Deixaria uma pequena imperfeição na fundação ao avançar. Isso definitivamente teria um efeito em seu cultivo futuro, mas era muito, muito menor do que o impacto de um avanço falho. O terceiro nível era perfeito, algo que incontáveis especialistas sonhavam em obter. Se eles pudessem atingir essa marca, o impacto deixado por seu avanço seria basicamente nada. Quanto ao nível final, foi chamado de perfeito. Era ainda mais impecável do que impecável, um nível de avanço que simplesmente não se poderia esperar. Mesmo os gênios da classe monstro precisariam contar com a sorte e a oportunidade para isso. E assim a maioria das pessoas nem tentaria um nível tão extravagante. Aos olhos deles, um avanço impecável já era perfeito. Tal avanço daria uma esperança de chegar a Xiantian um dia, mesmo que essa esperança fosse extremamente remota. Os discípulos externos podem usar seu distintivo para trocar por uma pedra espiritual e 500 pontos do pavilhão Xuantian. Os discípulos internos podem receber 3 pedras espirituais e 2.000 pontos. Estes são dados uma vez por mês como suas rações/salários. Quanto a como usar suas pedras e pontos espirituais, todos vocês podem retornar para suas próprias residências. O quarto de cada pessoa tem uma parede que tem explicações para isso. Quando todos retornarem, dê uma boa olhada nele. Lembre-se, o tempo está pressionando. Quando você retornar, faça rapidamente suas descobertas. Outra grande competição está prestes a começar, alertou Tangvanher solenemente. Irmã Vanher,
Que tipo de competição é essa? Perguntou uma donzela com curiosidade. Tangvanher sorriu levemente. Eu não posso te dizer por enquanto. Mas tudo o que você precisa saber é que quanto mais fortes todos estiverem, mais benefícios e recursos poderemos obter. Por outro lado, se formos muito fracos, seremos intimidados apenas dentro do mosteiro. Portanto, devemos trabalhar duro para sermos fortes. Uma vez que todos voltaram para suas próprias cavernas imortais para cultivar e não havia mais ninguém por perto, Tangvanher voltou-se para Long Shen. Como é que o que eu digo não parece inspirá-los tanto quanto o que você disse naquela época? Tangvanher ainda se lembrava de como Long Shen acabara de dizer algumas coisas aleatórias para animar todo mundo. Até aquele medo da morte em seus corações havia sido superado. Ela esperava aumentar o moral de todos desta vez, mas nunca foi capaz de aprender sua técnica de aumentar o moral. No final, ela suspirou desanimada. Long Shen riu. Isso é porque sua pele não é grossa o suficiente. Você tem que beber o suficiente para nem reconhecer sua própria família e se gabar tão descaradamente que nem consegue acreditar em suas próprias palavras. Ah, os jovens realmente precisam treinar mais. Tangvanher revirou os olhos para ele e provocou: continue rindo. Se você não quer sangue de essência de 10.000 bestas de alto nível, continue rindo. Eu estou indo para casa. Tangvanher voltou para sua caverna imortal. Tio estava ao lado encobrindo sua risada. Long Shen olhou fixamente. Sangue de essência de 10.000 bestas de primeira classe. Só então ele reagiu e a seguiu apressadamente. Capítulo 181. Decifrando a fórmula medicinal. Tangvanher resistiu a rir e se virou para olhar para Long Shen rigidamente. Por que você está me seguindo? Obviamente para ver um pouco daquele lendário sangue de essência de 10.000 bestas de primeira linha. Long Shen piscou descaradamente e riu, tentando encantá-la. Ela estava tentando colocar um ar de raiva, mas na frente de Long Shen, isso sempre era incrivelmente difícil. Deixando de lado seu rosto zangado, ela explicou: isso é algo que apenas os discípulos principais podem obter. Meu sangue de essência de 10.000 bestas é muitas vezes maior do que as porções que vocês recebem. Vou te dar metade agora. Mas você deve me prometer sempre seguir ao meu lado e ajudar a levantar o moral para mim. Além disso, você não pode mais fazer suas piadas. Metade. Então você não teria o suficiente? Perguntou Long Shen. Se eu usar com moderação, deve ser o suficiente. Tangvanher também não tinha certeza. Onde está minha porção? Long Shen perguntou onde estava seu pote original. Tangvanher entregou-lhe uma jarra. Isso deveria ter sido seu. Mas o sangue da essência dentro é muito comum. Seu corpo físico é muito mais forte que os outros, então você precisa do sangue da essência das 10.000 bestas mais do que eu. Há rumores de que o frasco que eu tenho contém a essência do sangue de bestas mágicas que viveram por mais de 10.000 anos. Long Shen abriu o frasco e quebrou o selo sobre a abertura. Um cheiro denso de sangue surgiu, trazendo consigo um poderoso cheiro medicinal também. Yuli Powder, Saltskistar, Newton Ingrass, Ars Dragon Root. Long Shen estava perdido em pensamentos, distinguindo imediatamente vários tipos de ingredientes medicinais daquele perfume.
Tang Wan'er olhou para ele estranhamente. Você pode sentir o cheiro deles. Long Shen assentiu. Ele mergulhou o dedo no sangue e depois provou. Cubo amargo, peônia branca, semente de nenúfar. Long Shen distinguiu 18 ingredientes medicinais diferentes, no final dizendo desdenhosamente: este é o sangue da essência da besta mágica comum que foi misturado com ervas que complementam a essência do sangue para formar um líquido medicinal que pode ajudar as pessoas a condensar o sangue ao máximo. Tang Wan'er olhou para ele rigidamente. Você pode realmente dizer a fórmula? Este sangue de essência de 10.000 bestas é uma fórmula secreta da seita Xuantian. Ninguém mais jamais descobriu ou obteve. De nós, Red Strands que vieram para o monastério Xuantian, uma grande parte veio aqui especificamente para este sangue de essência de besta mágica. Tang Wan'er não poderia ser culpado por não acreditar nele. Ninguém possivelmente acreditaria nisso. Este sangue de essência de 10.000 bestas era algo que nem mesmo o próprio monastério Xuantian sabia como fazer. Foi um recurso enviado de cima. Houve uma vez inúmeras pessoas que tentaram pesquisar esta fórmula secreta, mas todas falharam no final. Então agora o mosteiro Xuantian atraiu sabe-se lá quantas pessoas, tudo para este líquido medicinal. Deixe-me experimentar o seu sangue de essência de 10.000 bestas. Long Shen agarrou o jarro de Tang Wan'er. Abrindo-o, o poderoso Ti de sangue imediatamente encheu a sala. Ele viu que ela tinha muito mais do que ele também. Tch, que merda! Não há como esse sangue de essência ser de bestas mágicas de 10.000 anos. Este é claramente apenas o sangue da essência da besta mágica de terceiro nível. Mas os ingredientes medicinais dentro não são os mesmos, amaldiçoou Long Shen. Com sua alma de soberano da pílula, ele foi capaz de distinguir essencialmente todos os tesouros naturais. E ele poderia até descobrir as porções específicas dos ingredientes medicinais dentro deste sangue de essência de 10.000 bestas apenas por cheirá-lo e prová-lo. O sangue da essência da besta mágica neste frasco era exatamente o mesmo que o do frasco de Long Shen. No entanto, os ingredientes medicinais dentro foram aumentados. Wan'er, me ajude a registrar o que eu digo. Embora Tang Wan'er não soubesse o que Long Shen estava planejando, ela ainda assentiu e pegou um pincel e papel. Long Shen pingou uma gota do chamado sangue da essência das 10.000 bestas em sua língua e então fechou os olhos. Incenso de retorno da alma, chifre de proteção espiritual, escaravelho da terra, flor de seda elegante. Tang Wan'er rapidamente se concentrou em escrever, com medo de escrever algo errado. Long Shen terminou em apenas uma respiração. Tang Wan'er havia escrito 48 ingredientes medicinais diferentes. Long Shen foi enxaguar a boca e, mais uma vez, fechou os olhos, pingando outra gota de sangue de essência de 10.000 bestas em sua língua, continuando a nomear os ingredientes medicinais. Ele repetiu isso um total de 3 vezes antes de parar. Tang Wan'er pegou seu pedaço de papel. Ele repetiu exatamente os mesmos 48 ingredientes medicinais todas as 3 vezes. Apenas a ordem em que ele as disse foi diferente. Long Shen, isso é real. Tang Wan'er não podia acreditar em seus próprios olhos. Se outras pessoas soubessem que Long Shen poderia decifrar a fórmula secreta da seita Xuantian, isso definitivamente atrairia assassinos e assassinos.
Não deve haver nada de errado. Contanto que você possa coletar sangue de essência de besta mágica de terceiro nível, eu posso fazer o chamado sangue de essência de 10.000 bestas. Long Shen realmente ficou sem palavras por dentro quando mencionou a parte dos 10.000. Foi um engano completo que este era o sangue da essência de bestas mágicas com mais de 10.000 anos. Bestas mágicas de terceiro escalão só conseguiram viver por cerca de 2.000 anos. Uma besta mágica com 10.000 anos de idade deveria ter atingido pelo menos o quarto nível. Eles não estavam defraudando os outros de propósito. Mesmo para aquelas grandes seitas, custaria muito para eles usar o sangue da essência da besta mágica de quarta categoria em experimentos para encontrar esta fórmula. Não era de admirar que ninguém tivesse conseguido descobrir sua fórmula secreta depois de todos esses anos. Isso porque eles foram jogados. O mosteiro Xuantian realmente era habilidoso. Este engano desempenhou perfeitamente o seu papel. Vanir, você pode absorver todo esse sangue da essência da besta mágica. Embora seja apenas sangue de essência de besta mágica de terceiro nível, depois de ter sido misturado com esses 48 ingredientes medicinais, o sangue será completamente ativado. Contanto que você o absorva, todas as impurezas de seu sangue serão completamente expelidas e um avanço perfeito não será problema. Mas você, não se preocupe comigo. Eu posso facilmente fazer isso sozinho. Além disso, mesmo que eu o absorva, não posso avançar para o reino da transformação do tendão. Isso seria um desperdício, aconselhou Long Shen. Ele estava muito grato a Tang Vanir. Ela realmente era uma garota de bom coração. Ela assentiu e levantou a mão, sua força espiritual se espalhando. Nem é preciso dizer que a força espiritual de Tang Vanir era extremamente grande. O sangue da essência da besta mágica dentro do frasco flutuou lentamente na frente de Tang Vanir. Ela gentilmente fechou os olhos. Colocando a mão ao redor da bola de sangue da essência, ela começou a absorver a energia de dentro dela. Long Shen furtivamente deixou a caverna imortal. Vendo que Tio estava do lado de fora, ele sabia que ela estava lá para proteger Tang Vanir. Depois de cumprimentá-la, Long Shen encontrou um lugar isolado. Colocando a mão dentro de seu jarro, sua força espiritual começou a circular, e um redemoinho apareceu sobre sua palma, começando a absorver o sangue da essência da besta mágica. Em apenas algumas respirações, todo o sangue da essência foi completamente absorvido por ele. Comparado ao método gentil de Tang Vanir, Long Shen era como um lobo voraz, engolindo tudo de uma só vez. Quando o sangue da essência da besta mágica se instalou em seu corpo, o sangue de Long Shen imediatamente começou a subir e circular loucamente. Se outras pessoas soubessem que Long Shen havia usado tal método para absorver o sangue da essência, elas morreriam de medo. Isso era sangue de essência de besta mágica, não sangue humano. Iria colidir fortemente com o sangue humano. Absorvê-lo apressadamente causaria uma enorme explosão dentro dos vasos sanguíneos. Nos casos menos graves, causaria a ruptura dos vasos sanguíneos. Em casos graves, pode causar a explosão de todo o corpo. Foi por isso que Tang Vanir estava absorvendo isso com cuidado. Ela precisava extrair a natureza selvagem dentro do sangue da essência, apenas absorvendo a energia vital dentro dele.
Apenas aquela energia vital pura foi capaz de purificar mais uma vez seu sangue a um nível perfeito. Quanto a Long Shen, ele entendia melhor seu corpo. Ele estava com preguiça de usar um método tão extenuante e, em vez disso, absorveu tudo diretamente em seu corpo. Ele usou a energia do sangue de seu corpo para suprimir o sangue da besta. Isso causou uma grande batalha dentro de seu corpo enquanto seu sangue estava sendo ferozmente atacado pelo novo sangue de besta. O sangue de Long Shen atingiu um nível assustador. Aquele sangue de besta dentro da jarra só teve a chance de surgir algumas vezes antes de ser completamente engolido. Então, com um aceno de mão, ele disparou um dardo de sangue. Essas foram as impurezas expelidas. Quanto à energia vital útil, foi toda absorvida. Um estrondo veio de seu corpo, soando como se um grande rio estivesse subindo. Esse era o som de seu sangue circulando constantemente. Era tão alto que podia ser ouvido fora de seu corpo. Elevar a energia do sangue a este nível foi absolutamente chocante. Ele não sabia como as outras pessoas cultivavam, mas Long Shen havia passado por registros de cultivadores normais e nunca houve nenhum registro de tal coisa. E então Long Shen não queria cultivar com mais ninguém. O principal era que seu caminho de cultivo já era completamente diferente dos outros e chamaria a atenção. Estrondo. De repente, uma explosão soou de dentro de seu corpo e ondas de ti surgiram, destruindo algumas pequenas árvores ao seu redor. Long Shen suspirou suavemente. Ele finalmente havia rompido. Sua força física aumentou mais uma vez, mas seu chi e sangue diminuíram. Ele precisaria de mais tempo para formar mais chi e sangue. Calculando o tempo, Long Shen percebeu que cada vez que avançava um nível, seria necessário o dobro do tempo do nível anterior. Desta vez, ele havia usado mais de um mês. Ele estava agora no 7º estágio. De acordo com essa velocidade, o 8º estágio celestial exigiria 2 meses, o 9º estágio celestial 4 meses e, em seguida, avançar para o reino da transformação do tendão exigiria 8 meses. De acordo com esse cálculo, ele não precisaria de 1 ano e meio para alcançar o reino da transformação do tendão. Isso seria realmente uma perda de tempo extravagante. Talvez se ele lutasse contra discípulos comuns, então ele poderia convocar seu anel divino para lutar entre os níveis. Mas se ele encontrasse aqueles no nível de discípulos centrais, ele não seria oprimido para ser um cachorro. Além disso, 1 ano e meio era uma estimativa conservadora. Era mais do que possível que demorasse mais. Então, ele realmente estaria segurando Tangvanher. Isso era inaceitável. Ele tinha que encontrar uma maneira de treinar mais rápido. Ele precisava fabricar rapidamente aquele 10,000 Beast Essence Blood. Quando Long Shen voltou para a caverna imortal, ele viu que Tangvanher ainda estava absorvendo cuidadosamente aquele sangue de essência. Mas também viu que seu rosto estava vermelho e sua aura já instável, sinal de que ela estava prestes a avançar. Tio e Long Shen ficaram de guarda do lado de fora da caverna imortal. Embora soubessem que este lugar era extremamente seguro, eles ainda estavam com medo de alguém assustar Tangvanher neste momento. Se eles realmente permitissem tal deslize em seu descuido, seriam incapazes de aceitar as consequências. Estrondo. De repente, um som leve soou por trás.
uma aura poderosa surgiu. Tanto Long Shen quanto Tio comemoraram, virando-se para olhar para Tangvanher. Tangvanher ainda estava sentado lá na posição de lótus. Ventos suaves sopravam em seu corpo e um brilho semelhante a uma joia emanava de seus olhos requentados. Sentindo a poderosa aura de seu corpo e aquela poderosa pressão, Long Shen suspirou por dentro. Talvez seja eu quem será intimidado por ela de agora em diante.